futuro. Não deixe o sono te pegar. Joga o cansaço de lado, porque hoje é noite de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te prepare, tu não serás envergonhada na terra dos viventes, porque a igreja vai avançar. Davi não fica chamando ninguém nos cantinhos para ficar falando mal do rei. O grande problema é que o rei, tão atribulado que está, ele começa a perceber que sobre a vida de Davi tem algo diferenciado. E é esta unção que está sobre a vida de Davi que vai incomodar o rei. Porque assim, irmãos, quem é carnudo, quando a unção de Deus brilha, é incomodado pelo que Deus está realizando na vida de alguém. Eu nunca vi espiritual se levantar contra espiritual. Eu já vi carnudo se levantar contra espiritual. Pega na mão dela, pega na mão dele e diga: graças a Deus que você é espiritual. Graças a Deus que aqui não tem ninguém que persegue ninguém, que fala mal de ninguém, que queima o filho de ninguém. Graças a Deus que essa igreja que aqui está é uma igreja unida para a glória de Deus. Diga no meu glória, tem que ouvir, tem que ouvir, tem que ouvir. O demônio coloca no coração do rei que Davi tinha que morrer. E por diversas vezes Davi vai sofrer na mente. Investido. A Bíblia diz que no capítulo de número 20 de 1 Samuel vai acontecer uma das histórias mais belas que a Bíblia vai de narrar, que é quando Davi e Jonatas formam uma aliança. Uma aliança que muita gente confunde o sentimento que desce lá de cima. Não é um sentimento de homem para homem, é um sentimento de Deus para com o homem. E tem muita gente que pega isso para querer distorcer o que Deus está falando, mostrando dentro da sua palavra. A Bíblia diz que nesta hora eles vão formar uma aliança. Só que o que me chama a atenção é que antes de Jonatas trazer a resposta para Davi, ele vai fazer Davi fazer uma promessa. E a promessa era: Davi, quando tu for rei, se eu não estiver mais aqui presente, cuide da minha casa, cuide da minha família. Isso me chamou a atenção, irmãos. Nesta época, Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Mefibosete não era aleijado, era uma criança sadia, nasceu perfeito. A casa de Jonatas está em festa. O rei está feliz porque tem um neto homem, irmãos, e ele está sadio. A Bíblia diz que ele está perfeito. Aleluia. E ele pede para que quando ele não estivesse, cuidasse da sua casa. A Bíblia diz que ele vai levar a resposta. Leva a resposta para Davi. Davi vai fugir, vai se esconder no campo, e a Bíblia de todo mundo vai continuar rolando. A Bíblia diz que Davi está escondido e o rei continua querendo arrancar a vida de Davi. Repare que certa feita Davi tem a oportunidade, com os homens que ele ensina na caverna de Adulão, de tirar a vida do rei. O rei dorme, aguarda que está sobre a vida do rei. Da bobeira, Davi fura o bloqueio com os homens perversos que estão com ele, e ele tem a oportunidade. Os homens dizem: agora, Davi, é hora da gente se vingar. Arranca a cabeça do rei, a gente pendura no mundo desse daí, e eles vão saber que contigo ninguém pode, Davi. Davi vai virar para ele e vai dar uma das respostas mais bonitas: ai de mim, tocar em ungido do Senhor. Isso é lindo, irmãos. Davi ensina pra gente que a justiça não é humana, a justiça é celestial. Quem vai fazer a justiça é Deus. Aleluia, glórias a Jesus. Davi ensina pra gente que não é com a nossa mão que a gente tem que se ligar, porque esse sentimento é sentimento de quem está endemoniado. Me perdoe a franqueza, aqui não é lugar de ninguém se ligar, meu irmão. Aqui é lugar de viver uma vida em união, glória. Eu sei que tem uns irmãos fechados, eu sei que tem umas irmãs fechadas, eu sei que tem uma juventude que dá dor de cabeça,
que Davi teve a oportunidade de fazer vingança com as suas mãos e não fez, porque quem vai fazer é Deus. Ele vai passar. Vai acontecer uma guerra, e nesta guerra o pai e o filho não vão voltar, vão ficar na guerra, vão morrer na guerra. O tempo vai avançar, e quando eles morrem na guerra, a notícia vai chegar até o palácio. Diz a Bíblia que quando a babá do filho de Jonatas recebe a notícia, ela vai pegar a criança com o intuito de guardá-la, de protegê-la, vai fugir. Diz o texto que ela vai tropeçar e vai cair. Mas quem vai sofrer com a queda é a criança. Mefibosete vai ficar aleijado de ambos os pés. Repare que é o versículo mais rápido que fala de alguém. Ele surge no começo e no final ele desaparece. Só que a gente sabe que ele vai morar onde? Em Lodebar, terras em pasto, terra de esquecimento, terra que ninguém gostava de visitar, que ficava perto de onde era o arraial dos leprosos. Só que lá, Mefibosete tem tudo para ser um camarada reclamando da vida, um murmurador da vida, ser um camarada deprimido. Só que a Bíblia diz que a vida dele não fica assim. Ele vai morar na casa de que não é nada dele, mas é nessa casa que ele vai ser bem cuidado, é nessa casa que ele vai crescer, é nessa casa que ele vai se casar, é nessa casa que ele vai ter filhos, é nessa casa que ele vai aproveitar as oportunidades que estão sendo concedidas para ele. Fala nisso, pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga para ela: em vez de você ficar reclamando da tua vida, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Ah, evangelista, tu não sabe o que eu estou passando, meu irmão. Eu não quero menosprezar o teu problema não, mas a gente não está passando nada. Um dia desses, eu peguei a minha esposa e meu filho Mateus e fui para o shopping. Cheguei no shopping, praça de alimentação. Já viu como é que é lá? É muita gente, todo mundo falando, ninguém entende nada. É um falando mais alto do que o outro, é um assunto pior do que o outro, e fica aquele vucu-vucu para lá, vucu-vucu para cá, ninguém entende nada. Aí eu segurei na mão da minha esposa e segurei na mão do meu filho. Meu filho olhou para mim e disse: pai, tu não vai entregar a visão aqui não, né? Eu disse: não, meu filho, fica tranquilo. A minha esposa foi ficando vermelha porque ela sabia que eu ia fazer alguma coisa. Quando todo mundo ficou disperso, eu dei um glória no meio da praça de alimentação. Tu tinha que ver a praça, ficou todo mundo em silêncio. A minha esposa não sabia me ver a cara. Ela disse: por que é que você fez isso? Eu disse para ela: o máximo que vai acontecer aqui, vão me chamar de maluco. Se fosse lá fora, minha filha, eu não poderia gritar um glória, porque a minha cabeça ia rolar, iam pegar a minha cabeça e colocar pendurada numa praça daquela. Tá vendo aí, irmãos? Você tem a oportunidade de sobra para adorar o nome de Jesus. Que mesmo com a tua prova, você levantou de manhã, tomou café de manhã, almoçou, pode ter comido ovo, mas almoçou. Tem gente que está sem comer até agora, e tu está aqui perfumado, bonito, cheiroso, e com essa boca travada aí. Abre a boca para adorar a Jesus. Eu não vou adorar o nome, então eu vou pedir a Deus para te arrancar da terra, porque aquele é o lugar de quem tem cara feia, aquele é o lugar de quem tem a presença do Espírito. E a alegria do Senhor, ela volta sem o rosto, ela volta sem o rosto. Está bravo, meu irmão, para se converter, porque hoje à noite a graça do Eterno. Abre a boca, abre a boca, abre. Ele reclamar, mas ele vai aprendendo as oportunidades que estão oferecendo. Aleluia. Davi então vai assumir o reinado. E quando ele vai assumir o reinado, ele vai fazer uma reformulação no seu tempo. Essa reformulação vai levar 20 anos. 20 anos vão se passar. Davi está dentro do palácio. E se lembra da promessa que ele fez para o amigo. E ele vai chegar no palácio e vai dizer: alguém aqui sabe da existência de alguém da casa de Jonatas para que eu use de bondade de Deus? Alguém vai levantar a mão e vai dizer: tem sim, Senhor. Quem é? Ziba. Manda chamar. Quem era Ziba? Ziba era administrador das coisas que era do pai e do avô de Mefibosete. Davi, quando assume, Davi
poupa a vida desse miserável e coloca tudo na mão dele e diz: olha, toma conta, administra, porque na hora certa tu vai ter que prestar conta. Ele não dá, ele não assina nada. O problema é que se achava que por se passar 20 anos, o dono nunca mais ia aparecer. Aí Davi não chama ele e diz: tu quer sim, mas sou eu sim, Senhor. Só conhece alguém da casa de Jonatas para que eu use de bondade de Deus? Ele vai dizer: conheço sim, Senhor. Eu sei onde tem um. Repare que se a intenção dele fosse que o rei matasse o Mefibosete, era só lhe dar o quê? O endereço e o número da casa. Ele diz: olha, ele está morando em Lodebar, na casa de Maqui. Ah, ele está lá? Só que o que vai me chamar a atenção é que o texto diz que a conversa continua e ele vai jogar a deficiência do rapaz na cara do rei. Olha, rei, mas ele é aleijado de ambos os pés. Por que é que ele vai jogar a deficiência do rapaz na cara do rei? Segundo os costumes judeus, existe uma lei que o judeu, para assumir alguma posição espiritual ou elevada no sentido material, ele não pode ter os ossos quebrados. É lei deles. Se tu quebrou